Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa de aprendizado, de oração, para mais uma noite juntos, para refletirmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Agradecer a presença de vocês, que numa noite fria optaram por estar aqui. Agradecer ao companheiro Wagner, sempre presente, nos assistindo. Agradecer a espiritualidade que nos acompanha nesse momento. O nosso tema de hoje é perseverança. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. Esse tema está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A maioria de vocês, ou todos vocês, eu imagino que já deve ter ouvido falar nas bem-aventuranças que fazem parte do Sermão da Montanha, que foi falado, por Jesus quando ele começou a pregar. Ele fez o famoso Sermão da Montanha, onde ele listou essas bem-aventuranças, que são 8 ou 9, se não me engano, que todas começam: bem-aventurado aqueles que são pobres, de espírito e tal, que herdarão o reino do céu, bem-aventurado, enfim, essas são as chamadas bem-aventuranças, E Jesus só começa a pregar depois desse sermão, e é quando também ele escolhe os 12 companheiros que ele teria durante a pregação, Os seus discípulos foram escolhidos por essa ocasião. Só um parênteses, lembrando os telefones, que mantenham desligados, para a gente aproveitar o máximo possível esse momento. São 30 minutos só, Vamos nos manter conectados aqui para que todos possam aproveitar o máximo possível dessa reflexão que nós estamos fazendo, Jesus, ele fala nessa bem-aventurança, nas bem-aventuranças, nesse Sermão do Monte, ele fala exatamente do que ele gostaria que nós, seus seguidores, agíssemos, a forma com que nós deveríamos agir. Ele dita, na verdade, as leis, que vêm compondo todo o Evangelho dele, que é a questão da paciência, da perseverança, da caridade, do amor, Então, são as leis que ele formulou durante esse Sermão da Montanha, que permaneceu até hoje, que permanece até hoje, que são consideradas a base, do Evangelho. Toda a base do Evangelho está contida nesse sermão da montanha, onde ele fala das bem-aventuranças. Porque como é que nós vamos fazer a nossa reforma moral, que é o objetivo de todos nós, a questão do autoconhecimento, da reforma moral, espiritual, se nós não praticarmos essas leis, esses ensinamentos do Cristo, E só nós conhecemos os monstros que habitam nossa alma, Como eles se manifestam, como nós damos poder para esses monstros. Então, se nós não fizermos um contraponto com os sentimentos pregados por Jesus, de amor, de paciência, de perseverança, a gente não consegue se livrar desses monstros, O egoísmo, a vaidade, a inveja, o orgulho, esses sentimentos que se contrapõem, aos sentimentos pregados por Jesus. E se a gente não se mantiver vigilante, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, a gente nunca vai ser capaz de expulsar. Porque
se nós não somos vigilantes, a gente acaba mantendo uma frequência muito baixa e esses sentimentos negativos, né, acabam dominando, acabam tomando conta das nossas atitudes. E é exatamente isso que nós não queremos, né? Porque afinal de contas nós estamos aqui a caminho, né? Estamos caminhando, somos viajantes, né? E temos ainda muito que aprender, muito que caminhar. Então, se nós não nos tornamos vigilantes, atentos aos nossos sentimentos, aos nossos comportamentos, esse caminho vai ser cada vez mais longo, cada vez mais doloroso, né? E quantas vezes a gente tem oportunidade para mudar, né? Para virar essa chave de sentimentos negativos, de atitudes negativas para atitudes positivas. Aparecem oportunidades o tempo todo, de trabalho voluntário, né? de assistência, de companheirismo, de amizade. A gente é chamado o tempo todo ao trabalho que poderia fazer essa virada na vida da gente, de transformar esses sentimentos negativos, essas atitudes negativas, em atitudes positivas, em sentimentos positivos, né? Mas é mais fácil a gente usar, às vezes, uma máscara de bonzinho, né? de bom moço, de boa pessoa, e esconder as nossas deformidades, né? Porque todos nós, humanos que somos, que erramos ainda muito, né? Mas a gente prefere aparentar ser uma pessoa boa, né? Que todo mundo fala, olha como ele é bonzinho, como ele é caridoso, mas na verdade a gente está algumas vezes usando uma máscara, né? Para mostrar uma pessoa que na verdade nós não somos, né? O mundo está cheio dessas pessoas que usam um sorriso nos lábios, mas que tem uma faca prontinha, um veneno no coração, né? Não são nada brandas, nem tolerantes, né? Então, nós precisamos cuidar para que nós não tenhamos a famosa duas caras, né? Querendo aparentar pessoas boas para a sociedade nos considerar, como ele é bom, né? Porque a gente gosta de ter essa cara de bonzinho, né? A gente gosta de ser taxado de bonzinho. É difícil, às vezes, a gente ter um erro, uma falha nossa apontada, né? Então, que a gente possa agir de acordo com aquilo que nós queremos ser avaliados, né? Como a gente quer ser visto pelo nosso irmão, como a gente quer ser visto na sociedade, que a gente possa agir verdadeiramente e não ter apenas, né, uma cara de bom, né? E temos também os tiranos, né, aqueles que fazem a família inteira sofrer. Você chega na casa da pessoa, você vê que a família inteira é dominada, tiranizada, né? Mas na sociedade ele é tido como uma pessoa boa, afável, amigo, carinhoso. E o lema dessa pessoa em casa é: aqui mando eu. E obedece, né? Quem tem juízo obedece. Mas ao mesmo tempo que ele manda, que ele acha que manda, pelo menos, ele é detestado, né? Quando as pessoas da família ou os amigos têm a oportunidade de falar mal e de apontar as falhas dessa pessoa, falam e apontam, né? Mas ele não muda a sua maneira de ser, ele continua sendo um tirano e para a sociedade ele é o bom moço, né? Ou então aquele ser que mais parece um animal, que ele, quando tem o orgulho dele ferido, ele vira fera, né? E ele rejeita todas as observações que você fizer
para que ele possa mudar. Ele não reconhece que ele é um grosso, um animal, uma pessoa grossa. E é muito comum, às vezes, por exemplo, mesmo na família, não só na relação empregado-chefe, de você falar para alguém assim, vai falar com ele, fala com ele para ver se pode ou se não pode, e a pessoa fala, eu tenho medo, eu não vou falar, né? Quantas vezes você precisa falar com uma pessoa da família, ou um chefe, ou um colega de trabalho, e você tem medo de se dirigir a ele, né? É horrível isso, né? Você tem medo de um colega, de uma pessoa da família, mas isso é muito comum, né? É muito comum isso. E de onde que vem tanta inspiração, né, para essa violência, para essa forma má de conduta? Por que as pessoas têm esse viés, né, de maldade, de tirania? A história mostra que são vários fatores. Temos vários fatores que nos levam a esse tipo de conduta, né? As guerras que já houveram, muitas, né, que já houve, a intolerância religiosa, né? Nós mesmos, como que nós agimos na ocasião que Cristo foi entregue, né? Como que nós agimos? Nós também participamos, nós também jogamos pedra, nós também crucificamos o Cristo, nós estávamos lá fazendo o papel de intolerantes, né? As perseguições, quanta perseguição religiosa, a Inquisição, as cruzadas, né? A diversão, por exemplo, do senador Publio Lentulus, que ele, quando tinha convidados para almoço ou jantares de gala, ele separava 2 gladiadores da corte para lutarem para os convidados, até que um dos 2 morressem, né? E ali ficava uma poça de sangue na frente dos convidados e era servido o banquete. Esse ritual macabro, ele só foi encerrado quando a Lívia, a esposa do Públio, determinou que daquele dia em diante ela não toleraria mais. Então, são cenas de violência que a gente tem ao longo da história e que anima, né, o ser humano de um modo geral. A questão das touradas, né, que é a coisa mais violenta, um boi lá, um touro ser espetado até a morte, que ritual mais macabro, que dá prazer para tanta gente, né? Quantos pensadores nossos foram queimados, né? Foram mortos, jogados para os leões, quanta guerra, quanta coisa. As próprias Olimpíadas, né? Se a gente observar, quanto esporte não tem de violência, né? De agressão, de agressividade, é um estímulo para que haja a violência. A questão dos judeus, dos povos que andavam armados para defender a honra, né? Defender as terras. E hoje a gente ainda vê, né? Irmãos matando irmãos por causa de terra, de brigas de terra, brigas de família. Enfim, a violência é algo que existiu muito fortemente e que ainda existe e que ainda dá prazer a alguns seres humanos, chamados seres humanos, né? A questão da defesa da honra da mulher, né? Quando a mulher engravidava, numa relação fora do casamento ou antes do casamento, o que acontecia? Na maioria das vezes, o pai mandava matar se não casasse, né? Em defesa da honra. Então, é uma cultura que vem dos povos mais antigos que trazem esse prazer, esse gosto pela guerra, né? É uma fé cega, né, que as pessoas têm na violência, porque acham que é mais fácil de resolver os problemas, né? É muito mais difícil você sentar numa mesa de negociação, conversar, discutir, propor, apresentar alguma proposta para se chegar a um consenso. É muito mais fácil você dar um grito e dizer, eu quero assim, pronto, né?
brigas, a gente vê briga de criança em escola, que os pais vão lá resolver, né? Não interessa se teu filho está certo ou está errado. O filho do outro que brigou com o seu vai ser sempre o errado. Você vai para a porta da escola, faz confusão, né? E se alguém fala ao contrário, você logo grita, deixa comigo que eu vou resolver, deixa que eu resolvo, né? E é sempre na violência. Apesar da gente já ter algumas cenas, né, de conciliação, nos tribunais, por exemplo, hoje a gente já vê os tribunais de pequenas causas, né, onde a negociação, a discussão, a apresentação de soluções já existe, mas ainda é uma coisa muito incipiente, né? Eu acho que a gente ainda está muito longe de optar pela conversa, por solucionar os conflitos de uma forma calma, né? E é aquela história da gente querer tudo para ontem, né? E não leva desaforo para casa. Eu me lembro, quando eu era criança, meu pai vivia dizendo, não leve desaforo para casa. Se chegar aqui reclamando de algum colega, alguma coisa, vai apanhar. Então, a gente não só tinha que revidar, como ainda corria o risco de apanhar em casa, se não fizesse algo que fosse, né, para se defender de uma forma agressiva e não contemporizadora. A gente vê também que o próprio cristianismo, né, ele foi bastante perseguido. Ainda hoje, as religiões, de um modo geral, né, quanta guerra ainda há por conta de religião, né? O cristianismo, quantos anos ele precisou para se firmar como uma religião reconhecida, né? E para que a gente pudesse conhecer os ensinamentos de Cristo, quantos sofreram os discípulos, né? A perseguição política que foi, né? Porque muitos da época pensavam num Messias diferente. Ninguém pensava num Messias que fosse conciliador, né? Que fosse um terapeuta, um amigo, com o perfil de Jesus, que é, né? Todo mundo esperava um rei truculento, que seguisse os padrões, né, que vinham sendo praticados na época de Moisés e antes até, né? Eles pensavam que Jesus viria num carro que ao passar pelos caminhos tivesse os mesmos problemas dos carros de hoje, né? Que caíssem nos buracos, que estourasse pneu, enfim, coisa que nem tinha na época, né? Mas que fosse algo assim bem humano. Eles não imaginavam um Cristo com o perfil do nosso, que veio, da forma que veio. Então, por isso, tanta perseguição, né? Exatamente por não compreender um Cristo com o perfil do nosso, que veio, né? Queriam um rei, um poderoso, que brigasse, que fosse violento, guerreiro, enfim, um homem comum, mortal, né? E a gente ainda não entende com clareza que o espírito é superior à matéria, né? A gente ainda pensa muito na matéria, né? Infelizmente, a gente valoriza muito a matéria, as coisas materiais, os bens materiais, né? E a gente, às vezes, deixa de valorizar, deixa de viver o espírito em função dessa matéria que muitas vezes é mais forte do que o espírito, né? Porque se nós pensarmos nas nossas atitudes, no dia a dia, nos nossos sentimentos, a gente vai ver que bens materiais não importam, né? Que na hora que você tiver que enfrentar o seu desencarne, o que vai acontecer? Vai acontecer que, mesmo que você tenha todos os soldados à sua disposição, você não vai conseguir mudar o rumo do seu destino, né?
Pode ter o ouro que você quiser, pode ter o que você quiser de bem material, que na hora de você acertar as contas, né, com a morte, você vai acertar, independentemente do seu estado, né? Se você é rico, se você é pobre, se você viveu de uma forma cumprindo os ensinamentos do Cristo, ou se viveu de forma material, você vai enfrentar do mesmo jeito, né? Como aquela parábola do rico, né? Que quando ele tinha uma produção muito grande, maior do que a de todos os outros anos, e os empregados alertaram a ele que os silos não iam caber tanta produção. E ele mandou destruir todos os silos que ele tinha e mandou construir novos e grandes silos para comportar toda a produção daquele ano. E assim foi feito. Quando ele colheu toda a produção e estocou tudo nos silos, ele pôs uma rede lá, né, deitou numa rede, ficou apreciando tanta riqueza, pegou uma cervejinha e ficou lá só imaginando, daqui para frente não preciso trabalhar mais, só vou viver do que eu tenho, né, da minha riqueza. E aí Deus, ouvindo essa fala, esse pensamento dele, lá, pobre homem, hoje mesmo eu vou te chamar de volta para cá, né? Então a gente não sabe o dia que a gente vai desencarnar, né? Não adianta a gente ficar aí. É claro que isso não pode ser impeditivo para a gente seguir em frente, né? Continuar firme no caminho, porque se a gente ficar pensando que não vai fazer mais nada, porque vai morrer a qualquer momento, então não é esse o caminho. Mas também você não pode ficar só imaginando em guardar bens materiais e não se preocupar com a sua riqueza interior, né? Na verdade, toda essa violência que a gente vê, o que a gente percebe é que a gente não foi feito para violência. Não é esse o caminho. Nós não fomos feitos para violência, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Nós temos uma centelha divina. Então, nós temos que acreditar que essa vida é feita para a gente brilhar, né? Para a nossa luz brilhar. Não é para nós ficarmos pensando que nós somos tão ruins que não podemos melhorar. Então, nós temos que ser fortes, né? Que a gente tenha um espírito firme e que a gente viva a caridade, a perseverança no nosso dia a dia, né? Que a gente pratique todos os mandamentos divinos e que mesmo de uma forma lenta, a gente continue no nosso caminho de crescimento. É isso que nós desejamos, né? Sempre feitos para crescer e para cooperar mutuamente, né? A gente precisa pensar nisso, nessa necessidade de cooperação mútua, né? Trabalhar em harmonia com o nosso próximo, não para inveja, não para os malefícios, não para desarmonia em família, né? Que a gente possa viver uma comunidade de amor, de companheirismo, enfim. Muita gente planta umas sementinhas bem frágeis, né? Bem xoxinhas, sem nem saber se essas sementes vão prosperar, se elas vão frutificar, né? Mas é tão cultural isso que a gente planta uma pequena semente e fica sentado esperando que ela venha a frutificar e que ela seja, que ela dê uma safra bem rica, né? Que a colheita seja bem forte, bem vigorosa, para que a gente possa ficar igual o novo rico lá, só vivendo lá numa rede, né, esperando e vivendo daquela produção, daquela safra, né, quando na verdade a gente deve seguir em frente, trabalhando sempre, independentemente das nossas atitudes.
E para a gente transformar, mudar, nós temos que mostrar que a perseverança é a chave da nossa reforma moral, espiritual, para preservar no bem, na fé, né? A gente precisa estar sempre conectados com esses sentimentos para que a gente possa mudar as nossas atitudes, né? Que a gente, ao nos conhecermos, a gente consiga perceber onde é que nós estamos, em que ponto nós estamos e o que a gente pode melhorar, né? Como que a gente pode avançar nesses conhecimentos, né? E a gente tem muito exemplo de pessoas que já fizeram essa virada, né? Através da perseverança. A Maria Madalena, por exemplo, né? Quando você vê o Evangelho, você vê uma mulher que era uma mulher com hábitos, né, não muito recomendáveis, e que no final, depois que ela entra em contato com Jesus, com seus ensinamentos, ela se transforma numa divulgadora fiel dos seus ensinamentos, né? Então a gente pode, se a gente assim desejar, mudar o nosso padrão vibratório, mudar as nossas atitudes, né? Seguir por um caminho que nos leve a essas mudanças, né? Pensemos sempre que o forte é aquele que entendeu que tudo na vida tem o seu tempo e que a gente não queira resolver tudo no grito e nem para ontem. Que a gente seja paciente, perseverante, né? Que a gente tenha sempre esse olhar necessário ao nosso crescimento e a mudança das nossas atitudes, né? E para encerrar, eu gostaria de falar uma frase do Gabriel Garcia Marques, que é um escritor colombiano, vocês devem já ter ouvido falar dele, que ele diz o seguinte: quando eu percebi que a única coisa que levamos dessa vida é aquilo que vivemos, eu comecei a viver aquilo que eu quero levar. Então é bem isso, né? Porque a gente vive querendo ir numa próxima encarnação, ser recebido com honras e glórias, mas as nossas atitudes, mesmo aquelas que nós reconhecemos que não são as melhores, as mais recomendadas, a gente não está pronto para modificá-las, né? A gente sempre tem dificuldade de fazer essa mudança, né? Mas a gente quer todo o reconhecimento como se fôssemos os melhores seres, né? Então que a gente seja coerente, que nós tenhamos as atitudes corretas para que nós sejamos recebidos da forma como merecemos, né? Vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, reunidos em seu nome, pedindo, Mestre, que nos dê a perseverança necessária, a fé necessária, para que possamos rever as nossas atitudes, os nossos comportamentos diários, que possamos estar sempre conectados com os teus ensinamentos, Mestre, para que continuemos no caminho, sabendo que ainda estamos longe do destino final, mas que estamos firmes, buscando cada dia chegar mais próximo de Ti. Esteja conosco, Mestre Jesus, hoje e em todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano.
Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, esta rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.